primeiro assunto foi uma manifestação da primeira-dama, Janja, na abertura da semana. É um nome comprido, o pessoal gosta de nome comprido, não sei por que tanto desperdício. Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Não, seria melhor Semana Nacional contra a Violência Sexual de menores, né? Mas, enfim. Ela estava lendo um texto escrito e o texto dizia que, em outras palavras, que a culpa é das redes sociais, que tem que censurar a rede social. Não fala na palavra censura porque usam o eufemismo de regulamentar. Já está regulamentado desde 2015, se não me engano, é o marco da internet, marco legal da internet. Eu lembro ter feito vários programas sobre isso, durou um tempo enorme a discussão sobre isso, que virou lei, né? Que foi sancionada por Dilma. Isso já existe, mas enfim, querem mudar para censurar. Só que a Constituição proíbe censura artística, política e ideológica, né? Digamos que seja para proteger, mas do jeito que querem é censura. No fundo, é uma forma de se preparar para o ano que vem. Já censuraram na última eleição, querem censurar agora, censurar um lado só, porque percebem que a esquerda é minoritária ou tem menos força, tem menos qualidade, tem menos peso nas redes sociais. A questão é essa. Mas o que surpreendeu foi que Janja interrompeu a leitura para se justificar sobre a quebra de protocolo lá diante do Xi Jinping. Ela disse que vai fazer isso de novo sempre que for necessário, que fez com Xi Jinping, que é para defender as crianças brasileiras. Ela chegou a dizer em outra ocasião que ela estava sendo criticada por um ato de misoginia. Só que não, né? Estava sendo criticada pelo fato de pedir ajuda a um ditador para censurar no Brasil. Esse aqui é o absurdo. Aliás, Lula disse que foi ele que pediu. Pediu, inclusive, para mandar uma pessoa. Incrível, né? Do companheiro, como ele chamou, companheiro Xi Jinping. Lá na China não tem X, não tem Facebook, não tem Instagram. O Google nem entra nos telefones fabricados na China. E a censura, o sujeito que entra ali, ele é identificado pela face, pela localização, pela carteira de identidade que tem que estar lá. E só publicam aquilo que o governo quiser. Para esse regime é que Lula e Janja estão pedindo ajuda sobre redes sociais no Brasil. Imagina só. Bom, mas enfim, era a semana contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Será que estão preocupados com o que acontece na ilha de Marajó, por exemplo? Fica a pergunta. Bom, depoimentos de testemunhas lá no processo do Supremo, que devia estar na primeira instância, sobre golpe. Depoimento hoje importante do ex-comandante do Exército, no tempo de Bolsonaro, general Freire Gomes. Pelo que eu entendi, levantaram esse assunto numa reunião no Ministério da Defesa e Freire Gomes disse, olha, o Exército não vai entrar em nada que não seja dentro da Constituição. E que teria dito para o presidente, o comandante em chefe, o comandante supremo, a mesma coisa, que o Exército não vai entrar em nada que seja ao arrepio da Constituição. E a gente sabe que o Bolsonaro vem repetindo que não faria nada dentro das 4 linhas. E depois teve um outro depoimento sobre Polícia Rodoviária Federal, dizendo que a Polícia Rodoviária Federal foi orientada para parar ônibus de eleitores do Lula. Se era um ônibus de eleitores do Lula, tinha alguma coisa errada. Ou ficaram sabendo que as pessoas iam votar em Lula. O voto é secreto. E não pode haver o ônibus conduzindo o eleitor de um único partido, porque seria
o partido arrebanhando. Aí estaria ilegal mesmo, né? Mas, enfim, fica aqui o registro. Ainda na política, né? O deputado Osmar Terra, ele foi ministro de Temer, ministro de Bolsonaro, secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, um grande secretário, um bom ministro dos dois. Está há 40 anos, 40 anos no MDB. Antes disso, lá na juventude, ele era ligado à DCE, Política Estudantil, Partido Comunista, né? Mas sempre foi MDB. E agora está anunciando que sai do MDB para não ser, palavra que ele usou, para não ser linha auxiliar do petismo. E vai entrar no PL. Bom, e falando em partido, o Lupe, depois de tudo que aconteceu no Ministério da Previdência, esse horror que aconteceu contra pessoas idosas, pessoas despreparadas para perceber o golpe, né, que era para substituir a contribuição sindical que deixou de ser obrigatória, né, enfiaram 1% sobre os benefícios dos mais idosos que não podiam entender direito o que estava acontecendo e levaram um dinheirão para manter o nível do peleguismo sindical, né? E o Lupe está voltando a chefiar o comando do PDT. Está havendo reações e tal, mas vai voltar. Só para lembrar, o PT também vai ter que eleger novo presidente. Tudo indica que será o Edinho, que foi prefeito de Araraquara. Ele está, inclusive, aceitando, ele diz que não, né, mas um certo acerto. A Rosinha Kennedy está mostrando isso no Estadão, um acerto com a Gleisi, né, permitindo que uma pessoa da confiança de Gleisi continue como tesoureira do PT. Bom, eleições em Portugal. Eu tive a sorte de acertar no boca de urna que eu citei ontem para vocês. Deu exatamente isso que eu disse. A Aliança Democrática, que é centro-direita, ficou em primeiro lugar. E empatados, como eu disse ontem, o Partido Socialista e o Chega. O Chega cresceu mais ainda. Olha, no ano passado, o Chega cresceu de 12 cadeiras na Assembleia da República, que é o parlamento, em 230 deputados, né? Não tem Senado lá. O plenário do Senado, inclusive, é belíssimo, mas não tem Senado. E tinha Senado, né? Essa Aliança Democrática, que é a união é uma coligação de dois partidos de centro-direita, com 89 cadeiras. O Chega com 58 e o Partido Socialista com 58. O chefão do Partido Socialista se demitiu da chefia, envergonhado com o resultado, porque o Partido Socialista sempre fez alternância de poder com essa Aliança Democrática de centro-direita. E dessa vez já está com o mesmo número de cadeiras que o Chega. Como eu dizia, o Chega no ano passado tinha 12, pulou para 48 e agora foi para 58 cadeiras. 58 deputados tem o Chega. O Chega, somando dá 147. Aí já passa da metade, né? Somando com a Aliança Democrática. Os dois grupos políticos podem agora fazer um acordo de divisão do poder. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, enfim, a esquerda é minoritária em Portugal. De Brasília, Alexandre Garcia.